Você já enviou uma mensagem e, mesmo tentando se ocupar com outras coisas, continuou olhando para o celular esperando uma resposta? Talvez tenha aberto o aplicativo várias vezes, conferido se a pessoa estava online ou até começado a imaginar motivos para aquele silêncio. O mais curioso é que, muitas vezes, a mensagem nem era tão importante assim. Mas, de alguma forma, sua mente transformou aquela espera em algo muito maior. Essa é uma situação extremamente comum e que acontece todos os dias com milhares de pessoas. A forma como você responde mensagens e principalmente como reage quando não recebe uma resposta pode revelar aspectos profundos do seu estado emocional atual. Algumas pessoas respondem imediatamente porque sentem necessidade de manter a conexão ativa. Outras demoram propositalmente porque não querem parecer disponíveis demais. Há quem escreva e apague várias vezes antes de enviar uma simples frase. E existem aqueles que ficam presos em pensamentos como: será que falei algo errado? Será que ela perdeu o interesse? Será que estou incomodando? O problema é que, na maioria das vezes, o sofrimento não vem da mensagem em si. Ele nasce da história que a mente começa a construir enquanto espera. Em poucos minutos, uma resposta atrasada pode se transformar em rejeição, insegurança ou ansiedade. E sem perceber, aquilo que parecia apenas uma conversa comum começa a mexer diretamente com sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. O que torna tudo isso ainda mais interessante é que esse comportamento costuma revelar algo que vai muito além do celular ou das mensagens. Você já enviou uma mensagem e, mesmo tentando se ocupar com outras coisas, continuou olhando para o celular esperando uma resposta? Talvez tenha aberto o aplicativo várias vezes, conferido se a pessoa estava online ou até começado a imaginar motivos para aquele silêncio. O mais curioso é que, muitas vezes, a mensagem nem era tão importante assim. Mas, de alguma forma, sua mente transformou aquela espera em algo muito maior. Essa é uma situação extremamente comum e que acontece todos os dias com milhares de pessoas. A forma como você responde mensagens e principalmente como reage quando não recebe uma resposta pode revelar aspectos profundos do seu estado emocional atual. Algumas pessoas respondem imediatamente porque sentem necessidade de manter a conexão ativa. Outras demoram propositalmente porque não querem parecer disponíveis demais. Há quem escreva e apague várias vezes antes de enviar uma simples frase. E existem aqueles que ficam presos em pensamentos como: será que falei algo errado? Será que ela perdeu o interesse? Será que estou incomodando? O problema é que, na maioria das vezes, o sofrimento não vem da mensagem em si. Ele nasce da história que a mente começa a construir enquanto espera. Em poucos minutos, uma resposta atrasada pode se transformar em rejeição, insegurança ou ansiedade. E sem perceber, aquilo que parecia apenas uma conversa comum começa a mexer diretamente com sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. O que torna tudo isso ainda mais interessante é que esse comportamento costuma revelar algo que vai muito além do celular ou das mensagens. O que poucas pessoas percebem é que a forma como respondem mensagens quase nunca tem relação apenas com comunicação. Na verdade, grande parte desse comportamento acontece no piloto automático. Você acredita que está apenas digitando uma resposta, mas sua mente está tomando dezenas de decisões invisíveis em segundos. Pense em alguém que demora muito para responder. Muita gente conclui rapidamente que essa pessoa é fria, desinteressada ou distante. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, a demora acontece porque a pessoa pensa demais antes de responder. Ela analisa palavras, imagina interpretações, tenta prever reações e sente necessidade de encontrar a resposta perfeita. Enquanto isso, quem está do outro lado cria suas próprias conclusões. É aí que surge um padrão psicológico que afeta milhões de pessoas sem que elas percebam. Nós raramente reagimos ao que realmente aconteceu. Reagimos à interpretação que fazemos dos acontecimentos. Uma mensagem visualizada sem resposta se transforma em rejeição. Uma resposta curta vira sinal de desinteresse. Um simples ok pode ser visto como frieza. O cérebro odeia incertezas e, quando não encontra informações suficientes, ele preenche os espaços vazios com hipóteses. O problema é que essas hipóteses costumam ser influenciadas pelos nossos medos, inseguranças e experiências passadas. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma mensagem e reagir de formas completamente diferentes. Enquanto uma segue normalmente com o dia, a outra passa horas pensando naquilo.
E quando esse padrão se repete por muito tempo, ele começa a moldar não apenas conversas, mas também amizades, relacionamentos e a maneira como cada pessoa se posiciona socialmente sem sequer perceber. O efeito desse padrão vai muito além da tela do celular. Com o passar do tempo, ele começa a influenciar comportamentos que a própria pessoa nem percebe que está desenvolvendo. Alguém que frequentemente interpreta atrasos como rejeição pode começar a agir de forma diferente nas relações. Passa a enviar menos mensagens por medo de parecer inconveniente. Evita iniciar conversas para não correr o risco de ser ignorado. Em alguns casos, começa até a se afastar de pessoas importantes sem que exista um motivo real para isso. O mais curioso é que essas mudanças acontecem de forma silenciosa. A pessoa acredita que está apenas se protegendo, quando na verdade está construindo uma barreira invisível ao redor de si mesma. Aos poucos, a confiança diminui. A espontaneidade desaparece. Aquela facilidade para conversar e criar conexões vai sendo substituída por cautela excessiva e preocupação constante com a reação dos outros. E isso não afeta apenas relacionamentos amorosos. Acontece em amizades, grupos sociais, ambientes de trabalho e até dentro da própria família. Existe ainda outro detalhe que costuma passar despercebido. Quando alguém passa muito tempo monitorando respostas, analisando sinais e tentando interpretar cada detalhe de uma conversa, sua atenção deixa de estar presente na interação e passa a ficar presa na aprovação. E quando a necessidade de aprovação assume o controle, cada mensagem ganha um peso emocional muito maior do que deveria. É nesse momento que a comunicação deixa de ser algo natural e começa a funcionar como uma espécie de teste constante de valor pessoal. Sem perceber, a pessoa começa a medir sua importância pela velocidade, pelo tom ou pela frequência com que os outros respondem, criando um ciclo que tende a se fortalecer cada vez mais com o passar do tempo. Se existe algo ainda mais importante do que a maneira como você responde mensagens, é entender por que certas mensagens despertam emoções tão intensas. Muitas vezes, a origem não está na conversa atual, mas em experiências que ficaram registradas muito antes dela. A mente humana aprende por repetição. Quando uma pessoa vive situações frequentes de rejeição, abandono, críticas constantes ou falta de atenção emocional, ela passa a criar mecanismos de proteção. O problema é que esses mecanismos continuam funcionando mesmo quando o cenário muda. É como se a mente carregasse arquivos antigos e os utilizasse para interpretar acontecimentos novos. Por isso, uma simples demora para responder pode despertar sentimentos que parecem grandes demais para aquela situação específica. Na realidade, a emoção não está reagindo apenas ao presente. Ela está reagindo ao acúmulo de experiências semelhantes armazenadas ao longo do tempo. É por isso que algumas pessoas sentem uma ansiedade desproporcional quando alguém desaparece por algumas horas, enquanto outras lidam com a mesma situação de forma tranquila. A diferença geralmente não está na mensagem recebida, mas na memória emocional ativada por ela. E existe um detalhe interessante nesse processo. Quanto mais vezes uma emoção é repetida, mais familiar ela se torna para o cérebro. Mesmo sendo desconfortável, ela passa a ser reconhecida como algo conhecido. Isso faz com que muitas pessoas acabem recriando, sem perceber, os mesmos padrões emocionais em diferentes relações. Mudam os nomes, mudam os contextos, mudam as conversas, mas a sensação permanece parecida. É como assistir ao mesmo filme com personagens diferentes. E quando esse padrão começa a ficar visível, surge uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias reações e suas relações com os outros. Existe um momento muito importante na vida de qualquer pessoa, e ele não acontece quando alguém responde sua mensagem mais rápido, quando o relacionamento melhora ou quando finalmente surge a validação que você tanto esperava. Esse momento acontece quando você começa a perceber os padrões por trás das suas próprias reações. A partir daí, algo muda. Você deixa de olhar apenas para o que está acontecendo e começa a observar como sua mente interpreta o que está acontecendo. E essa diferença é enorme. Quando uma resposta demora, por exemplo, a questão deixa de ser apenas por que a pessoa ainda não respondeu e passa a ser por que essa espera está causando tanto impacto em mim. Essa simples mudança de perspectiva costuma revelar muito mais do que qualquer conversa. Aos poucos, você percebe que nem toda demora significa rejeição, que nem toda resposta curta significa desinteresse e que nem todo silêncio carrega uma mensagem escondida. Grande parte do sofrimento emocional surge quando a mente transforma possibilidades em certezas. E quando você começa a identificar esse processo acontecendo, algo interessante ocorre naturalmente. A necessidade de reagir imediatamente perde força.
A ansiedade deixa de comandar cada interpretação. A atenção retorna para o presente em vez de ficar presa em cenários imaginários. Isso não significa que inseguranças desaparecem da noite para o dia ou que emoções deixam de existir. Significa apenas que você passa a enxergá-las com mais clareza. E quanto mais clareza existe, menor é o poder que os padrões automáticos exercem sobre seu comportamento. No fim das contas, a forma como você responde mensagens talvez nunca tenha sido apenas sobre mensagens. Talvez ela sempre tenha revelado algo muito maior sobre a forma como você interpreta a si mesmo, os outros e o espaço que acredita ocupar na vida das pessoas. Talvez você tenha percebido algo importante ao longo deste vídeo. Muitas das reações que parecem acontecer por causa dos outros, na verdade, começam dentro de você. A ansiedade ao esperar uma resposta, o medo de ser ignorado, a necessidade de aprovação, os pensamentos que surgem sem convite, tudo isso costuma fazer parte de padrões muito mais profundos do que a maioria das pessoas imagina. E existe uma razão pela qual tantas pessoas passam anos repetindo os mesmos comportamentos, vivendo os mesmos conflitos emocionais e enfrentando as mesmas frustrações nos relacionamentos. Elas tentam mudar as consequências sem compreender a origem do problema. Foi exatamente para ajudar nessa compreensão que surgiu o Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Um material que reúne psicoterapia, psicanálise e filosofia de forma clara, prática e acessível, permitindo que você explore aspectos da mente que raramente são explicados de maneira tão direta. Você terá contato com temas como arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos, inconsciente coletivo e diversos mecanismos emocionais que influenciam suas decisões, seus relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. Além disso, o conteúdo conecta ensinamentos de grandes correntes do pensamento humano, incluindo contribuições da psicanálise clássica e reflexões filosóficas atemporais, criando uma jornada de autoconhecimento profunda e transformadora. Não se trata de fórmulas prontas nem de promessas irreais. Trata-se de desenvolver consciência sobre aquilo que influencia sua vida todos os dias sem que você perceba. Muitas vezes, a resposta que você procura não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em entender os padrões invisíveis que moldam suas emoções, seus pensamentos e suas escolhas. E quanto mais cedo você compreende isso, mais clareza passa a ter sobre quem você realmente é. O link para conhecer o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está no comentário fixado. Talvez essa seja a oportunidade de começar a enxergar sua própria mente de uma forma que nunca enxergou antes. Talvez a parte mais interessante de tudo isso seja perceber que uma mensagem nunca é apenas uma mensagem. Para algumas pessoas, ela é apenas uma troca de palavras. Para outras, ela se transforma em expectativa, ansiedade, dúvida, esperança ou até medo. O que muda não é a tela, não é o aplicativo e muitas vezes nem é a pessoa do outro lado. O que muda é a história que acontece silenciosamente dentro da mente de quem interpreta aquela situação. Ao longo da vida, todos nós desenvolvemos formas particulares de enxergar os sinais que recebemos dos outros. Algumas dessas formas nos aproximam, outras nos fazem criar distâncias que nem sempre existem de verdade. E o mais curioso é que raramente percebemos esse processo acontecendo enquanto ele está acontecendo. Apenas sentimos as emoções, reagimos aos pensamentos e seguimos em frente como se tudo fosse uma consequência natural dos acontecimentos. Mas, às vezes, uma simples observação é suficiente para mudar completamente a maneira como enxergamos algo que fazemos todos os dias. Talvez seja por isso que certos comportamentos parecem tão comuns e, ao mesmo tempo, revelem tanto sobre quem somos. Porque por trás de cada resposta enviada, cada mensagem apagada, cada silêncio interpretado e cada expectativa criada, existe uma parte da nossa própria história se manifestando de maneiras que quase nunca percebemos. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido por que as pessoas respondem da forma que respondem. Talvez a pergunta mais interessante seja o que cada resposta, cada demora e cada reação revela sobre a forma como construímos nossas conexões, nossas emoções e a narrativa que contamos para nós mesmos todos os dias. Se este vídeo fez sentido para você e ajudou a enxergar a mente humana por uma perspectiva diferente, aproveite agora para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando entender melhor suas emoções, seus comportamentos e seus relacionamentos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre psicologia, comportamento humano, emoções, personalidade, hábitos e desenvolvimento pessoal.
Novos conteúdos são publicados regularmente para ajudar você a compreender melhor os padrões invisíveis que influenciam sua vida todos os dias. Quero saber sua opinião nos comentários. Qual foi o momento deste vídeo que mais chamou sua atenção? E se você assistiu até aqui, escreva a palavra percebi. Assim vou saber quem realmente chegou até o final desta reflexão. E não pare por aqui. No card que está aparecendo na tela agora, existe outro vídeo que complementa diretamente o que você acabou de assistir e pode ampliar ainda mais sua compreensão sobre comportamento humano e emoções. Depois disso, aproveite também para explorar a playlist completa do canal, onde você encontrará conteúdos organizados para aprofundar seu conhecimento sobre mente humana, relacionamentos, ansiedade, personalidade e autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.